Shalom, tudo bem? Você é novo por aqui? Fique à vontade, aqui é nosso canal chamado Pergunte a Jartov. E você pode perguntar, pode questionar, pode discordar também, fique à vontade, coloque aí nos comentários. Olha, eu discordo de você por causa disso. Quem sabe eu aprenda mais alguma coisa, não é impossível. Aliás, eu aprendo com muita gente, com muitas pessoas. Bom, vamos falar nesse vídeo sobre, vamos falar sobre José, mas pouco mencionaremos José. Por quê? Porque há uma dúvida sobre a existência real de José. Na verdade, tem pessoas que duvidam de tudo, né, na Bíblia, de tudo. A Bíblia não existiu, pronto. Tem pessoas que dizem logo, a Bíblia não existiu. Então, vamos ler um relato, um relatório de outras pessoas a respeito de outras situações da época. Aí nós entenderemos. Eu já fiz um vídeo aqui sobre os hebreus. Já fiz um vídeo, se não assistiu, assista. Vou até colocar aqui o link dos hebreus. Link dos hebreus, pronto, é o primeiro link anotado aqui, tá? Se não assistiu, assista, porque eu falo muita coisa lá a respeito disso. A questão da estadia de Israel no Egito, falei detalhadamente, seria muito bom, porque tem a ver com esse vídeo aqui, tá? Israel no Egito. Vou botar também esse link aqui abaixo, para quando você terminar de assistir esse vídeo, você assistir esse também. Por que eu anoto assim, enquanto eu estou fazendo o vídeo? Porque eu vou, na medida que eu vou falando, eu vou me lembrando de detalhes, e aí eu vou me lembrando que eu fiz o vídeo. São mais de 200, estamos chegando a 300 vídeos, então para me lembrar de cada um. Bom, vamos falar do historiador Maneto. Vamos falar dele. Ele escreveu muitas coisas. Existe um escritor também chamado Israel Finkelstein. Ele também é muito bom, ele relata determinadas situações. O curioso é que a maioria dos escritores tentam, a ideia é essa, tentam dizer assim, o que está escrito na Bíblia é plágio. Gente, deixa eu dar um alerta para vocês aqui. Eu vou dar um exemplo. Eu acredito na Torá. Infelizmente, eu sei o ponto de vista. Algumas pessoas acham que a Torá é um plágio do Egito, e por isso é falso. E outros acreditam que a Torá não é verdadeira porque foi criada por Moshe. Para mim, o que me dá segurança, por que pareça, o que me dá segurança de que a Torá é verdadeira é porque não foi escrita por Moshe. A Torá já existia no Egito, na Suméria, na Babilônia, aquela região toda. Então isso para mim é reconfortante. Ufa, então não foi Moshe que inventou. Percebeu? Porque fica muito lógico. Você acredita em Zoroastro e tem o livro de Zoroastro. Ele escreveu o livro, então fica muito óbvio. Então essa questão de plágio, para mim, é mais um indício de que é verdade. Agora, do ponto de vista como você enxerga as coisas, é que vai mudar, é que vai dizer se é verdade ou não para você. Bom, isso acontece com a estadia dos patriarcas no Egito, e principalmente com a história de José. Nós conhecemos, José foi vendido lá no Egito pelos seus irmãos, Potifar comprou ele, e ele ascendeu lá. Essa ascensão de José, nós veremos em relação aos Ixos. E aí nós vamos entender, primeiro, que os Ixos são semitas, e José é semita. Não é curioso? Então os Ixos, segundo a história, a arqueologia, se estabeleceram no delta do Nilo, na cidade de Avaris. Eu já mencionei essa cidade em vários vídeos.
Segundo a arqueologia, eles se estabeleceram na cidade de Avaris e ali fundaram a dinastia que dominou o Egito por cerca de 500 anos, os Hicsos. Provavelmente você não ouviu falar dos Hicsos. Se você não tem o costume de estudar, você provavelmente não estudou. Pois é, eu recomendo que você estude os Hicsos. Você vai tomar alguns sustos, mas recomendo que você estude um pouco, mesmo que seja superficial, só para ficar mesmo por dentro. Bom, as inscrições arqueológicas e selos que traziam os nomes dos governantes Hicsos eram semíticos ocidentais. Não ocidental no sentido nosso aqui, ocidental para eles. Ou seja, eles eram cananeus. Tudo indica, todos os indícios levam os Hicsos aos cananeus do delta oriental. Esta invasão, entre aspas, dos Hicsos foi um processo gradual de imigração para o Egito. Não há um registro de uma invasão brutal. Não há esse registro, não há. O que a arqueologia mostra-nos até agora é que gradualmente, não são os Hicsos, gradualmente os Hicsos foram para o Egito, foram caminhando para o Egito e foram se estabelecendo aos poucos até que tomaram o poder de forma pacífica e política. Bom, Abraão foi para o Egito de forma pacífica. De forma pacífica. E Isaac foi para o Egito de forma pacífica. Jacó foi para o Egito, né? De forma pacífica. Jacó e mais 70. Segundo algumas inscrições, 75. Então, por volta de 70. É a mesma história. É a mesma história, a mesma coisa. Não há um registro bíblico de uma invasão dos semitas também, de forma brutal. Não há. Nós vemos os personagens, os patriarcas, indo gradativamente para lá. Qual é a questão aqui? Entenda a questão. Eu sempre falei isso, vou bater nessa tecla de novo. A questão é como chegou para nós. O fato de entendermos a história de Abraão, de Isaac, Jacó indo para o Egito gradualmente, é porque eles foram, naqueles momentos, os homens de destaque. Não quer dizer que foram os únicos. Tem que sair, poderia sair da nossa cabeça a ideia de que, quando lemos a Bíblia, a Escritura, temos que lembrar, por exemplo, Abraão está subindo para o Egito. Por exemplo, está subindo para o Egito. Você tem que lembrar que não é só ele que está subindo para o Egito. A mesma coisa acontece com Isaac, com Jacó. Não são só eles que estão subindo para o Egito. Enquanto você está lendo essas passagens deles subindo para o Egito, em outras regiões tem outras pessoas subindo também para o Egito. Aconteceu uma seca naquela região. Você imagina que só Abraão subiu para o Egito? A seca era só para Abraão? Claro que não. Então, o fato de termos elementos arqueológicos que mostram que os Hicsos foram gradualmente para lá, se pegássemos uma máquina do tempo agora e nos transportássemos para lá, leríamos as histórias de homens destacados dos Hicsos. Homens de destaque. O nome não seria Abraão, Isaac e Jacó, seria um outro nome. Mas seriam homens de destaque. Por quê? Porque em toda nação há homens de destaque. Então, por isso que eu olho de maneira extremamente natural. É natural que haja, ainda bem que há esses relatos, porque comprovam que realmente houve uma invasão, entre aspas, de forma gradual no Egito. Isso comprova para mim o relato dos patriarcas. Entende? Às vezes a pessoa quer encontrar um relato exato, tá lá, Abraão ainda no nível brasileiro. Parece que as pessoas querem encontrar até palavras brasileiras lá. Abraão no Egito, quer encontrar, né? Em outro idioma, Abraão no Egito. Não vai encontrar dessa forma.
você vai encontrar vestígios, indícios de que houve essa migração para lá. Então, eu olho de forma extremamente natural. Mas, migrações era algo comum no passado, era algo comum. Na região de Tel Ad-Dabá, em Avaris, foi achado vestígios dos Ixos, túmulos, vasos, como sempre, etc. E isto foi, o que encontraram lá é predominantemente cananeu. Bom, Abraão veio de Ur dos Caldeus para cá, para Canaã. E ele era cananeu então. Isaac era cananeu. Jacó era cananeu. Não vejo onde está muita, não vejo onde tem muita diferença em relação a isso. A história dos patriarcas então não era a única na região. Maneto escreveu isso. Escreveu que a invasão foi abrupta. Ele escreveu dessa forma. A forma como ele escreve parece que foi invasão abrupta. E é daí que tiram determinadas tradições. Mas ele escreveu isso 1500 anos após estes incidentes, após essa situação de migração para o Egito. Ele estava há 1500 anos depois, então na mente dele e daquela geração estava muito fresco a forma como o Egito foi invadido, ora pela Síria, ora pela Babilônia, ora pela Pérsia. Essas invasões sim foram abruptas, foram em guerras, etc. Então Maneto descreve como se a invasão, entre aspas, dos Ixos fosse da mesma forma. Não foi. Os registros mostram que foi uma coisa gradativa. Foi a mesma coisa que aconteceu com os patriarcas que nós conhecemos. Abraão foi, tipo assim, visitou e olhou a terra. Aí Isaac, seu filho, foi, visitou e olhou a terra, parecendo que eles estavam preparando o terreno. E foi mesmo. E aí José foi adiante, se tornou governador e toda a família subiu. Foi o quê? Uma invasão, mas de forma pacífica e política. Então, gradativamente eles foram para o Egito e fizeram seus assentamentos ali, se reproduziram, levaram anos ali. Percebeu? Uma terra de Goshen, terra gigantesca e o melhor da terra, na verdade. Bom, a era dos Ixos terminou quando um grande rei, no caso Amoses, derrotou os Ixos, expulsou eles, perseguiu os Ixos até a fronteira da Síria. Maneto declara que depois disto os Ixos fundaram uma cidade muito conhecida nossa, Jebus. Maneto declara isso. Os Ixos fundaram Jebus. E tem mais. Uma fonte egípcia do século XVI aponta para o rei Amoses, que saqueou Avaris e afugentou os Ixos até a sua principal cidade no sul de Canaã. O nome dessa cidade era Saruém. Quem assistiu o vídeo sobre Elohim viu que naquela região tinha um problema de dicção, né? Saruém pode ter sido Saluém. Bom, mas é uma cidade no sul de Canaã, perto de Gaza. É aquela região mesmo. Então você vê que não foi um processo diferente do que nós conhecemos. Apenas nestes registros não tem o nome Abraham, Yitzhak, Jacob. Só isso, não tem os nomes. Mas a ideia é a mesma. O evento foi o mesmo, a época foi a mesma. Tá? Bom, ele mesmo, esse mesmo rei Amoses, tomou essa cidade depois de um longo cerco. E os Ixos abandonaram a cidade. O rei egípcio os sufocou e tudo mais. Agora, existe 2 fatos registrados. E se as pessoas quiserem bater o martelo, tudo bem. Se não quiserem, tudo bem também. Existe uma homenagem de um dos rios mais belos do Egito na época, que
que está escrito assim, Lago Karun, o lago é Karun, e está escrito Bar Yosef. As pessoas podem dizer que é outro Yosef, é uma prerrogativa. O lago batizado com o mesmo nome de um cidadão, tal, que nós estamos falando. E um outro, para mim, a evidência maior, existe um desenho na tumba de Ruia, na parede leste, onde ele seria o Panerrese. E nesse desenho é bem claro a figura de Yuya. É diferente a vestimenta dele para os egípcios. Existe também, depois vocês vão pesquisar, dá uma pesquisada. Existe também a inscrição de um faraó, de um rei, assim, Yuya, meu pai. Porque Yuya foi o grande idealizador da época da seca no Egito, José, para preservar o Egito e toda aquela região. Então, esse faraó, esse rei da época de José, o pessoal colocou na lápide dele, dizendo Yuya, meu pai. Ele chamava José de pai. É um indício muito forte. Então, para mim, esses dois indícios é bem forte. Para mim, é 90% taxativo do registro da existência de José no Egito. Consequentemente, você somar a história dos Ixos com essas duas inscrições, não tem dúvida, não tenho dúvida. Está comprovado, 90%, a presença dos patriarcas no Egito e de José como governador do Egito, tá certo? Então, sempre que sair uma novidade como essa, e se você tiver outra novidade a respeito do mesmo assunto, você pode colocar aí nos comentários. Se eu quis trazer isso para vocês, para que vocês, quando ouvirem essas coisas, talvez em outro vídeo, em outro canal, vocês fiquem bem de olhos abertos, porque depende muito da visão da pessoa que está colocando os vídeos, é óbvio. Se a pessoa já tem intenção de dizer que essas histórias não existiram, ele vai colocar as coisas de uma maneira diferente. Isso como eu falei, é ponto de vista. E aí você toma as suas decisões, tá bom? Se não for inscrito no canal, deixa a sua inscrição. Não esqueça de deixar o like. Informações que eu estou passando para você, deixa o like. Faça seu comentário, divulgue, compartilhe. E nos veremos no próximo vídeo. Shalom.